A dívida de parcelas condominiais é um problema muito sério. Você já passou por isso? Ou está passando? Acompanhe o meu vídeo. Você vai ver que a mediação é uma forma rápida, humana de solução desse tipo de conflito. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Roberto Boloini Júnior, mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, professor, mediador, palestrante, consultor e escritor, pessoa com deficiência, desde os 10 anos de idade, portador de cegueira. E eu aprendi, por conta desta situação, resolver os conflitos olhando com os olhos do coração, com mais sensibilidade. Vem comigo, eu vou te mostrar como isto pode ocorrer. A dívida condominial, o não pagamento de parcelas condominiais, retira o sono de muita gente. Quem é que já não passou com esse problema? O Brasil é um país de economia instável e, às vezes, o indivíduo está empregado hoje e amanhã já não está mais. E a dívida, os boletos, eles pipocam na mesa. Não tem como você não resolver. O condomínio, a administradora, o síndico, os demais condôminos, eles não querem saber se você tem ou não condições de pagar. Eles querem que o pagamento efetivamente seja feito. E aí a questão se torna tormentosa, especialmente se o condomínio ingressar com a execução do boleto. Porque hoje o boleto é um título executivo. O condomínio pode executá-lo imediatamente e, inclusive, requerer a penhora do seu imóvel. Você sabia disso? O imóvel, que é um único imóvel, bem de família, que não pode ser objeto de penhora, ser levado a leilão, na hipótese de dívida condominial, pode sim ser objeto de penhora, ficando como uma exceção da Lei 8.009/90, que é a lei que define o bem de família legal. Mas dá para resolver o problema. Basta que você consulte um mediador. Sim, o mediador ele tem técnicas, ele tem ferramentas que nós vamos destacar nos próximos vídeos que possibilitam a humanização do conflito. É isso mesmo, humanizar. Como humanizar, professor? Se um deve e o outro quer receber. Isso é fato. Mas não precisa haver disputa judicial. Não precisa existir conflito como existe. O mediador vai aproximar devedor e credor e, por meio de técnicas e ferramentas e princípios, vai restaurar a comunicação. Na prática, como é que resolve, professor? Olha só, eu fiz uma mediação em que o condômino devia cerca de R$10.000, com juros e correção de algumas parcelas condominiais não pagas. E a todo tempo ele era notificado e o condomínio o colocava na parede. Ou você paga, ou nós vamos entrar com a execução e vamos pedir a penhora, o leilão do seu imóvel. Eu fui consultado, aproximei, fiz uma reunião entre o condomínio e o próprio condômino devedor e eles relataram os fatos. O condomínio disse: se o senhor não pagar, eu vou ter que redistribuir essa dívida e os outros condôminos vão ter que desembolsar a parte que o senhor não está pagando. Isso não é justo. Por outro lado, o condômino disse: eu não tenho a possibilidade de pagar R$10.000. Por quê? Porque estou desempregado. E aí o impasse ficou em cima da mesa. E por meio de aproximá-los, por meio de técnicas e ferramentas de aproximação, por exemplo, invertendo os papéis. Inverter os papéis é uma espécie de ferramenta. E aí, isoladamente, individualmente, eu conversei com o representante do condomínio e com o próprio condômino. E fiz eles sentirem na própria pele o que o outro estava sentindo. Né? Colocando o condomínio como inadimplente, eventualmente, e o condômino como credor a receber um valor para cobrir suas despesas. Usei outras técnicas, a recontextualização, não é? Tentei retirar
os discursos pesados, negativos, e colocar na mesa aquilo que era positivo. Por exemplo, a honestidade do condômino, que disse, quando estava empregado, eu paguei sempre, pontualmente. Mostrar também ao condômino que o condomínio não estava agindo de maneira maldosa, de maneira vingativa, apenas estava exercendo um direito que tem como credor, buscando o benefício de toda a comunidade, de todos os condôminos. Utilizei também o afago como uma das ferramentas, não é? Dizendo ao condomínio, veja como o condômino é responsável. O problema dele é efetivamente o desemprego, a falta de dinheiro. Disse ao condômino, veja como o condomínio age de forma importante, sem vingança. Ele já poderia ter entrado com a execução há um ano, e ele está te notificando, protelando para resolver a questão. Muito bem. Depois, no final da reunião, eu consegui com que eles chegassem num acordo. E as 10 parcelas condominiais, elas foram diluídas em 22 parcelas a serem pagas e, até onde sei, até onde eu conheço, o condômino pagou todas e a questão do conflito foi resolvida. Precisamos nos comunicar. Comunicação não violenta. Vou fazer um vídeo mais à frente sobre comunicação não violenta, que humaniza efetivamente os conflitos e resolve, de fato, sem essa de entrar com ação, sem essa de entrar com execução, sem essa de desgastes maiores em razão do tempo, do processo e dos custos que isso pode gerar. Se você está passando por algum problema nesse sentido, como devedor, ou se você é representante de um condomínio e a questão está passando por essa situação, e também se vocês já utilizaram a mediação para resolver questões dessa natureza, comente aqui. Até os próximos vídeos.